Então vamos lá? Vamos aí então para a nossa quarta aula do curso sobre vocabulário. E na aula de hoje a gente vai dar sequência no tema da aula anterior. Então na aula anterior a gente iniciou um modo, um esquema de estudo para cada tipo de palavra. Lembrando lá das classes de palavras, agora a gente vai continuar. A gente fez na aula passada o substantivo e o adjetivo. Vocês viram as características próprias de cada uma dessas palavras. E agora a gente vai passar para os pronomes, os artigos, os numerais e os advérbios, tudo nessa aula, nessa mesma aula, na aula de hoje. E amanhã a gente encerra essa lista para partir para outro tema, outro tópico, nesse curso nosso de vocabulário. É possível colocar vários temas nessa mesma aula, várias classes de palavras nessa mesma aula, porque, na verdade mesmo, aqui a gente vai entrar mais em detalhes aqui, a que tem mais características, ou melhor dizendo, são os advérbios. E assim, ainda assim são características que lembram as dos adjetivos, então não vai ser muito difícil passar rapidamente por todas essas classes. Então vamos lá. Pronomes. O que são pronomes? Você deve estar pensando, deve ter vindo na sua cabeça as palavras como eu, como você, eu, tu, ele, ela, no inglês I, you, he, she, e aí vai. Muito bem, essas palavras são mesmo pronomes. Mas, se eu te perguntar, o que é um pronome? Eu não estou te pedindo um exemplo de pronome, eu não estou falando assim, diga-me 3 pronomes. Eu estou falando o que é um pronome, o que o pronome faz. Você sabe responder? Então, o que eu quero aqui, primeiro, é que vocês tenham algum critério de reconhecimento dos pronomes, para que quando vocês estiverem estudando, aprendendo vocabulário, vocês os reconheçam com alguma facilidade. Alguns pronomes são fáceis, alguns nem tanto, você tem que dar uma analisada no contexto. Tá? Então, vamos lá. Os pronomes... Esse nome, essa palavra pronome, em inglês pronoun, essa palavra é composta de duas partes. Então você tem a palavra pro e você tem a palavra nome. Em inglês você tem a palavra pro, e você tem a palavra now. Now em inglês significa substantivo. Em português a palavra nome também era usada antes para se referir aos substantivos, às vezes até aos adjetivos também e até mesmo até os pronomes, tá? Então, o que é um pronome? A palavra pro, essa outra parte da palavra, pro, significa no lugar de, ou a favor, em favor de. Por isso que se fala, pró ou contra, você é pró isso ou contra. Então, pró é o a favor de, no lugar de. Repare nesse no lugar de. Então, a junção de pró e nome resulta em algo que é a favor ou em lugar dos nomes. Nomes aqui entendendo como substantivo. Então, quando eu uso um pronome, eu estou substituindo, eu estou usando ele em lugar de um nome, em lugar de um substantivo. Quando eu uso um pronome. Então, os pronomes, a gente pode traduzir assim, a gente pode definir assim. Pronomes são palavras que substituem os nomes, substituem os substantivos. Então, por exemplo, quando nós falamos assim, a seguinte frase: o professor explicou a matéria aos alunos e depois deu-lhes uma lição de casa. Para quem o professor deu lição de casa? Você automaticamente entende pelo contexto, está bem lógico aí, que ele deu a lição de casa aos alunos. Só que eu não falei os alunos de novo, eu não falei o professor ensinou a matéria aos alunos e deu aos alunos lição de casa. Eu falei deu-lhes. Esse lhes é um tipo de pronome que nessa frase está substituindo a palavra aluno. Agora sim, aluno é um substantivo, alunos, no plural aqui. Agora sim, o substantivo ele tem um sentido próprio. Por mais que ele tenha
flexibilidade ali de uso, você pode usar um substantivo em diversas situações, significando cada hora uma coisa. O próprio substantivo coisa, né? O que significa coisa? Não tem um sentido, você usa de diversos modos. Mas um substantivo ele tem ali uma margem mais ou menos limitada, alguns com uma margem maior, alguns com uma margem bem menor, de usos, de sentido. Então ele se refere, substantivos se referem a coisas da realidade. Por exemplo, quando eu falo o livro, a palavra livro sempre se refere a livros, né? Agora o pronome lhes, como eu falei ali, o lhes, deu-lhes a lição de casa, lhes não significa aluno sempre, lhes significa aluno nesse contexto. Ou seja, daí nós concluímos que os pronomes não têm um sentido próprio. Aí que entra a característica do estudo dos substantivos, dos pronomes. Você não vai estudar não vai estudar pronome a partir de tradução. Como você fez lá no substantivo. É importante que você saiba de um substantivo e de um adjetivo as possibilidades de tradução dele. É óbvio, você tem que saber a qual elemento da realidade ele se refere. Se refere se é um adjetivo, a qual qualidade ele se refere. É um substantivo, a qual ente da realidade ele se refere. É importante que você saiba, você tem que saber isso. E com isso vem as traduções possíveis. Assim como os verbos também. Mas um pronome não tem um sentido próprio dele. Não tem. Porque quando eu uso o pronome lhes, se eu só falar para você o pronome lhe ou lhes, você só tem só tem a informação de números, você sabe que é plural. Mas você não sabe o que ele significa, ao que ele se refere. Então, não tendo os pronomes uma característica, um sentido único, um sentido próprio, né? Único não, próprio. Eles não significam nada em si mesmos. Eles fazem referência a alguma outra coisa. Você tem que entender dos pronomes qual é o tipo de referência que ele faz. Então, os pronomes os pronomes são estudados não a partir do que ele significa ou do que ele pode traduzir ou a algum ente da realidade que ele representa, porque ele não representa nenhum. Ele representa alguma coisa do contexto. Então, quando você encontra um pronome num texto, ou você ouviu, a primeira coisa que você tem que se preocupar é a quem ou a que este pronome está se referindo. Então, quando eu falo o professor explicou a lição para os alunos e lhes deu tarefa de casa. Esse lhes você tem que se preocupar em saber a que ele se refere, não é? É assim que você aprende os pronomes. Os pronomes eles criam essa referência, eles fazem referência. E essa referência ela tem alguns tipos possíveis. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dos tipos possíveis, porque aí já viraria uma aula de gramática, ficaria muito extensa, precisaria de 2, 3, talvez 4 aulas para a gente passar por todos os pronomes que existem. Mas eu preciso que você entenda que você não vai aprender pronome procurando tradução. Não vai. Você vai aprender pronome entendendo essa referência que ele faz, e os únicos que você consegue ter uma tradução razoável são os pronomes diretos, que são o he, o she, o I, o you, o he, o she, sabe que é eu, né? You é você, he, she, ele, ela. Só que se eu falo, por exemplo, he significa ele. Ele quem? Você consegue imaginar uma pessoa? Não. Se eu falo um substantivo, se eu falo book, se eu falo livro para você imagina um livro na sua cabeça. Beleza, se eu falo he significa o quê? Quem é esse he? Você não sabe, depende do contexto. Então, o pronome ele é muito dependente do contexto, tá? Então, seguindo aí, nós temos alguns tipos de referência. Então, eu não vou explicar os tipos de pronomes para vocês, porque entraria demais no contexto gramatical. Eu vou explicar para vocês alguns tipos de referência possíveis que os pronomes fazem. E aí você vai, aos poucos, captando isso, e quando você encontrar um pronome, você vai saber mais ou menos. Então, o primeiro exemplo é o que eu chamei de a referência direta. A referência direta é o seguinte.
Referência direta é algo que pega um elemento aqui, que foi citado, que está implícito, está citado ou implícito no contexto, e traz ele de novo aqui no contexto, de modo direto. Direto quer dizer, com muitas complicações, direto ao ponto. Quando é assim, esse pronome ele vai ter algumas características em comum com aquele elemento que ele fez referência. Eu já vou dar exemplo para não ficar muito abstrato. E essas características em comum são número e gênero. Então os pronomes eles flexionam. Alguns podem flexionar em número e gênero, nem todos. Mas alguns podem flexionar em número e gênero. A gente já viu flexão de gênero e número nas aulas anteriores. Então, um pronome flexionado em gênero, por exemplo, é o pronome she, ela. Ou he, ele, it, que é o ele e ela para o gênero neutro, que não existe no português, não tem um pronome para o gênero neutro em português, um pronome desse tipo, né? Pronome pessoal. E aí nós temos as suas versões para situações em que esse pronome ele é objeto. Então temos o he e o him, temos o she e o her. No caso do it não muda, it. Temos o I, temos o me, temos o you e o you que não muda. Temos o they, que é eles, e temos o them, que também é eles, só que aquele sentido de objeto, para eles, a eles, etc. Temos o us, que é nós, né? Temos o we, que também é nós. O we é o caso quando é sujeito, e us quando é objeto, para nós, a nós, não é? Nós e para nós, we e us. Então essa é uma referência direta. O que eu quero dizer com a referência direta? É a palavra que é o pronome que vai ter alguma característica daquela palavra que ele faz referência. Então se é um objeto aqui, o pronome vai ser it, neutro. Se é uma mulher, o pronome vai ser she ou her. Tem que ver a função dele na frase. For homem, he ou him. Se for a primeira pessoa, independente de gênero, vai ser vai ser o eu, né? I, e vai ser I também, né? Que é o pronome, o me. Mesma coisa, o you e as versões no plural, o we. Então você tem alguma concordância ali, tá? Alguma característica em comum. Vou dar um exemplo aqui, marquei um exemplo, vamos lá. Today is my mother's birthday. I'm gonna get her something. Today is my mother's birthday. I'm gonna get her something. Hoje é o aniversário. Isso tudo está na apostila, tá? Então depois vocês podem acompanhar com a apostila. Hoje é o aniversário da minha mãe. My mother's birthday. Ó, mãe foi citado o substantivo mãe. I'm gonna get her something. Eu vou comprar algo para ela. Get her. Esse para ela, esse her se refere a quem? A mãe que foi citada anteriormente. Como que eu sei que é uma referência direta? Porque o her é feminino e mother é feminino. Vamos ver outro aqui. Richard is going to France next month. He's gonna spend 3 weeks there. Então, o Richard está indo para a França no mês que vem. Richard is going to France next month. He's gonna spend 3 weeks there. Ele vai passar 3 semanas lá. Ó, quem vai passar? Eu falei assim, ó, ele vai passar 3 semanas lá. Quem vai passar 3 semanas lá? Você entende que é o Richard. Porque o contexto nos diz isso, mas Richard não foi mencionado. Então, retomando aqui, Richard não foi mencionado na frase novamente. Mas você sabe que é ele pelo contexto. Quem substituiu o substantivo Richard foi o pronome he. Não poderia usar outra palavra. Aí nós temos depois a referência indireta. A referência indireta é quando o pronome ele vai substituir aquele substantivo, ele vai fazer essa referência àquele substantivo, mas ele não concorda, não tem características em comum. Ele não tem o mesmo gênero e não tem nem sempre o mesmo número. Então a coisa fica um pouco mais obscura, exige um pouco mais da interpretação. Na maior parte dos contextos é bastante lógico a quem está se referindo, mas às vezes pode gerar ambiguidades. Então vamos ver, isso é o que eu chamei aqui de referência indireta.
Para isso nós temos pronomes como o that, o who e o which. Lá na apostila tem isso daí também, não se preocupem aí com saber como se escreve, só acompanhar com a apostila. Então vou dar uma frase aqui. This is the dog that was hit by a car. This is the dog that was hit by a car. Este é o cachorro que foi atropelado, né? Foi batido aí, foi acertado por um carro. Então esse que, o que esse que significa? Esse é o cachorro que foi atropelado por um carro. Esse que, ele não significa cachorro, né? Porque os pronomes não significam nada em si, mas nesse contexto ele está se referindo ao cachorro. Repare, ele está trazendo o cachorro, a palavra dog, de volta na frase, na oração seguinte. Tem duas orações, this is the dog, depois temos a oração was hit by a car. O that, entre as duas, vai puxar o dog da anterior e trazer para a próxima, trazendo ele como o sujeito aí, né? O sujeito da passiva, no caso. E aí depois nós temos outra frase aqui. I don't like people who interrupt me. I don't like people who interrupt me. Eu não gosto de pessoas que me interrompem. Então, eu não gosto de pessoas que. Esse que está fazendo referência ao quê? Ao I ou ao people? Ao eu ou à pessoa? Obviamente é a palavra pessoas, né? Esse plural aqui, pessoas. Então esse que me interrompem, esse que está falando de pessoas, está trazendo a palavra people, a palavra pessoas de novo na próxima frase. Mas repare, não tem uma concordância em relação a gênero. Who não tem feminino masculino nem singular plural. Então ele não concorda em gênero e número com people. É uma referência mais indireta. Ela não é tão objetiva assim, tão, digamos, óbvia assim. Aí nós temos alguns tipos de referência bastante interessantes também que os pronomes fazem, que é a referência de posse. O que é uma referência de posse? Referência de posse é quando é o seguinte, eu estou falando de algo aqui e na oração seguinte eu falo que esse algo pertence a alguém. Eu faço isso através de um pronome. Repare aqui, os pronomes substituem substantivos. Então, eu não vou repetir o nome da coisa na oração seguinte, dessa coisa com a qual eu estou criando uma relação de posse. O nome dessa coisa não será repetido. Ele vai ficar mantido lá na primeira oração. Na segunda, ele vai ser referenciado através do pronome. Né? Não a coisa que é possuída, mas a pessoa, né? Quem possui. Então, vamos ver o exemplo aqui. This book is mine. This book is mine. Este livro é meu. Esse meu, ele não, repare, ele está falando o quê? Ele está trazendo duas coisas nele mesmo. Ele está trazendo o livro, o objeto, né? Que tem dono, e está trazendo o dono do livro, que é eu, mine, meu. Esse livro é meu. It's mine. É o meu. Então eu estou fazendo essa referência. Porém, repare que ela é uma referência direta, porque mine, meu, concorda em pessoa. Então, mine, meu. Você sabe que esse livro pertence à pessoa, à primeira pessoa, ao eu, meu. Porque se eu pertencesse, por exemplo, à segunda pessoa, seria esse livro é teu. Se fosse uma terceira pessoa, esse livro é dele, não é? Dela. Então ele concorda em pessoa aqui. E aí nós temos a referência de posse indireta, referência indireta de posse. Vocês já devem estar na expectativa, né, que a indireta é aquela que não tem esse ponto de concordância. O próprio pronome não vai nos dizer se é feminino ou masculino, ou se é a primeira, segunda ou terceira pessoa. O pronome em si não entrega isso para nós. Então, vamos ver um exemplo aqui. That is the woman whose son is lost. That's the woman whose son is lost. Aquela é a mulher cujo filho está perdido. Né? Então, qual que é o pronome de posse aqui?
é o whose, cujo filho. Então nós temos aqui o that's the woman whose son is lost. O pronome cujo em português, ele vai ter a concordância de gênero. Se fosse filha, seria cuja filha está perdida. Mas em inglês não tem. Então whose não tem gênero. Então that's the woman whose son is lost. Ou that's the woman whose daughter is lost. Não faz diferença no whose. Então ele é indireto, porque ele não te dá muitas informações. Ele não dá informação de número, se é singular ou plural. Também não dá informação de gênero, se é feminino ou masculino. Você vai ter que pegar os elementos da frase e analisar. Tá? Então, repare que o whose, né, aqui, ele está juntando as duas coisas também. Ó. That is the woman whose son is lost. Aquela é a mulher cujo filho está perdido. Ele está pegando o son is lost, da segunda oração, com o the woman, da primeira oração. E está criando uma relação de posse entre os dois. O filho é dessa mulher, filho da mulher. É essa relação de posse que o whose está criando nessa frase. Eu não poderia... olha só, se eu tirasse o whose da frase, that's the woman's son is lost. A frase perdeu o sentido, não é? Então, com o whose, ela junta as duas orações, fazendo essa relação entre as duas. Beleza? Bom, agora, antes de partir para os artigos, eu só quero... não vou mostrar aqui porque não é melhor com a apostila mesmo, vocês vão receber a apostila. Mas eu fiz uma página ali na apostila com uma sugestão, modo de você anotar os pronomes nesse seu caderninho lá que você vai fazer as anotações. Então é importante que você marque também o contexto do pronome e você grife ou marque com cor diferente, com uma cor diferente, né, do restante da frase, o pronome que você está marcando daquele contexto e a palavra a qual ele faz referência, para você saber. E pode marcar uma notinha embaixo e também alguma possibilidade de tradução, tá bom? Tem alguns exemplos na apostila, depois vocês confiram lá, e daí para você ter uma ideia visual de como anotar essas coisas. Muito bem, agora passando para os artigos. Agora a gente entra na parte mais acelerada da aula, porque realmente artigo e numeral, a gente vai falar dos artigos e numerais agora. Artigos e numerais são realmente muito fáceis. Então o artigo em inglês, você só tem dois artigos em inglês, o definido e o indefinido. O the, que em português pode significar o, a, os, as. Então, the car, o carro, the door, a porta, the cars, os carros, the doors, as portas. E você tem o indefinido, que é o a ou o an, né? Que na verdade é o mesmo, só que apenas terminado de maneira diferente, dependendo da palavra que vem na sequência. Então o the é o a e o an significa um ou uma. Então a car, um carro. An apple, uma maçã. Aí vocês sabem que você vai escolher entre o a e o an a depender da palavra que vem na frente. Então aqui muita atenção. Se a palavra que vem na frente do artigo indefinido an, se ela começa com som de vogal, você usa o n, an. Se ela começa com som de consoante, você usa o a, sem o n. É a mesma palavra, só que é escrita de maneira diferente a depender da situação. Então, o importante aqui, como está dizendo, o importante é o som. Então prestem atenção apenas no som, tá? Então, por exemplo, a palavra... deixa eu pensar uma palavra com H aqui, que não... H é uma consoante, mas às vezes ela é pronunciada, às vezes não. Às vezes ela é muda, às vezes ela é pronunciada. Então, por exemplo, na palavra hospital, ele é pronunciado, então é a hospital. Mas deixa eu ver se eu lembro de alguma palavra agora que comece com H e esse H não seja pronunciado.
Agora não me vem à cabeça, mas se eu lembrar depois eu falo no meio da aula. Mas tem situações em que a palavra, a letra inicial é uma vogal, só que tem som de consoante, ou é consoante, mas não é pronunciado. Daí você não vai usar de acordo com o que está escrito, mas de acordo com o que soa. Então o artigo é isso, você tem esses dois para aprender só. Você pode, o que você pode fazer é marcar diversos contextos em que eles aparecem, para que você saiba quando usar o definido e quando usar o indefinido, e desvendando isso. O próximo são os numerais. Numerais também é muito fácil, porque o numeral não tem nenhum problema da parte semântica, que é número. É a mesma coisa que no português. O que pode ter aqui é do ponto de vista da pronúncia, pode ter alguma complicação, né? Você pode não saber pronunciar, você vê um número e ter dificuldade para pronunciar. Então o problema dos numerais aqui é mais você ter a prontidão, a esperteza, a velocidade para conseguir pronunciá-los rapidamente. Ver um número, pensar no número e já falar. Então isso já é um treinamento de speaking, de fala, e não para você aprender a adquirir vocabulário. Então numeral, os números são iguais no português e você só vai ter dificuldade de aprender a forma escrita dos números, né? Quando você escreve o número ali e não usa os números mesmo, mas coloca ele escrito mesmo, né? Beleza? Então agora vamos partir para os advérbios. Os advérbios sim merecem alguma atenção maior, embora eles tenham muitas características parecidas com as dos adjetivos, a gente precisa dar uma atenção para eles. Então para fechar essa aula vamos ver as características específicas dos advérbios e o que você precisa anotar ali, além de especial, né, quando lidando com eles. Então vamos lá, advérbios para fechar a aula de hoje. Os advérbios, eles têm, igual os adjetivos, eles têm aquela flexão de grau. Então, grau positivo, grau comparativo e grau superlativo. E eles não têm flexão de número, também não têm flexão de gênero. Você vai se preocupar com os advérbios com a mesma coisa que você se preocupa, né, lá com os adjetivos, que é a sua flexão de grau e o seu tipo. Os advérbios têm tipos. Então vocês lembram lá que eu falei que os adjetivos eles servem para dar características aos substantivos, vermelho, alto, baixo, bonito, feio, aquela coisa toda. Então, os advérbios eles servem para dar características aos verbos, às vezes adjetivos também. Então, aquilo que o adjetivo faz no substantivo dá uma característica, o advérbio faz no verbo. O verbo a gente vai ver amanhã, tá? Então, você tem que se preocupar com isso, com o tipo de advérbio que ele é e com o grau. Só que você não precisa se preocupar tanto assim com o tipo, porque você não fica empilhando lá, encarretando lá um advérbio atrás do outro, como você faz com os adjetivos. E nos adjetivos o tipo é importante porque o tipo determina a ordem dos adjetivos antes do substantivo, beleza? Então advérbios são palavras, como que você reconhece os advérbios? Os advérbios você os reconhece entendendo que eles falam de algo, de como algo acontece, de como algo se dá. Então quando eu falo assim, ele correu, não tem advérbio aí, ele é um pronome, correu é um verbo. Agora se eu falo assim, ele correu rapidamente. Rapidamente é o quê? Rapidamente se refere a ele? Não diretamente. Rapidamente se refere ao verbo, está falando com que intensidade ele correu. Então é um advérbio de intensidade. Então os advérbios eles dão um modo. O verbo indica algo, indica um fato. Pode indicar um fato. O advérbio vai indicar como aquele fato aconteceu. Pode ser até advérbio de modo, por exemplo. Ele correu a pé. É uma locução adverbial, na verdade, né? Mas é a mesma função. Então vamos lá. Vocês já sabem o que é grau positivo, grau comparativo e grau superlativo. Eu não preciso repetir essa explicação aqui, porque ela é a mesma pro advérbio, tá? Então você tem que se preocupar antes de tudo se o advérbio ele é curto ou longo. Isso é importante. E isso é a mesma coisa dos adjetivos. Curto até 2 sílabas, longo de mais sílabas do que isso, tá?
Se os advérbios forem curtos, aí acontece a mesma coisa que os adjetivos. Eles vão sofrer uma modificação na sua escrita quando você mudar de grau, quando você mudar ele do positivo pro comparativo, do comparativo pro superlativo. É algo que você escreve na palavra e que aí vai alterar o grau dela. E a modificação é exatamente igual à dos adjetivos, quer dizer, você vai marcar lá um ER para o comparativo. Então, por exemplo, he runs fast, ele corre rápido, rapidamente. He runs faster, mais rápido. He runs the fastest, ele corre o mais rapidamente, né? Ele corre o mais rápido. É exatamente a mesma coisa. Você vai acrescentar essa terminação ER, EST, ER para o comparativo, EST para o superlativo, se o advérbio for pequeno, de até 2 sílabas. Mais que isso, você vai entrar na outra parte que é igual também dos adjetivos, que é usar o more ou the most. More ou the most. More para os comparativos e the most para os superlativos. Então, por exemplo, o advérbio beautifully, beautifully, belamente. Então, por exemplo, she dances beautifully. Você não vai alterar isso daí através do ER para o comparativo, porque é um advérbio longo. Então, she dances more beautifully than, sei lá, than the other girl. Ela dança mais belamente do que a outra garota. She dances the most beautifully. Ela dança o mais belamente. Então, mais belamente possível, a gente poderia dizer assim. Tá bom? Então, como é igual os adjetivos, pelo menos nessas partes, né? Eu acho que já está bem resumido e bem explicado lá nos adjetivos. O que vocês têm que anotar só tendo em conta a definição de advérbio, que ele vai fazer, ele vai dar aquela modulada no verbo. E agora a gente vai ver os tipos possíveis de moduladas que os advérbios dão para o verbo. Então, que são aqueles tipos de advérbios que eu mencionei no começo. Então, por exemplo, um dos tipos mais comuns de advérbios é o advérbio de lugar. Então, here, there, forward, adiante, backward, para trás. Temos os advérbios de tempo, now, after, always, already, e aí vai. Temos advérbio de modo, indica como algo aconteceu. Quickly, rapidamente. Isso aí também pode ser considerado intensidade. Well, carefully, fast. Temos o grau, o grau no sentido aqui de intensidade também. Very, muito. Então, I like you very much. Eu gosto de você muito. Na intensidade de muito, por exemplo. Almost, quase, uma intensidade menor. Quase. Fully, completamente, totalmente, uma intensidade alta. Pode ser advérbio de quantidade, quantitativo. Então, only, só, somente. Né? Indica uma vez só, ou uma exceção, ou uma situação única. Especially, especialmente. To, também. E temos aqueles que pode ser dito de frequência, mas também pode ser dito de probabilidade. Eu acho probabilidade mais adequado, que é, por exemplo, never, always, sometimes, etc. Beleza? Então hoje nós vimos os pronomes, que foi bem reduzido até na verdade, né? Assim, é um pouco difícil você aprender todos, né? Você demora um pouco para acostumar, mas a definição do pronome não vai muito longe. Vemos os artigos, os numerais, que também são bem simples, e os advérbios. Quanto ao artigo e numeral, não há segredo. Como eu falei, artigo tem só aqueles dois possíveis. Quando for o A ou N, você tem que tomar cuidado ali na hora de escolher.
E os numerais também não tem segredo, é mais uma questão de prática do uso deles do que você os aprender, né? A menos que você esteja falando da escrita deles, né? Mas como é igual ao português, as regras não mudam, não tem nada de especial. Ali você marca como você marcaria os numerais em português. Você pode fazer uma listinha lá do 1 ao 10 e na frente marcar como se escreve esses numerais. E agora os advérbios não, os advérbios eles são mais detalhados, eles têm mais características, etc. Então, como lição de casa, eu vou deixar para vocês aprenderem 10 palavras. O cachorro ficou louco aqui, precisa interromper. Mas enfim, vou deixar como lição de casa 10 palavras para vocês, que é 5 pronomes, vocês pesquisarem. Aliás, os pronomes é bom que vocês façam numa tabelinha à parte, num caderno à parte. Porque o pronome, você pode criar uma relação própria de pronomes, e sempre que um aparecer, você vai lá e consulta na sua tabela, porque eles repetem muito, o pronome repete muito, usa-se muito o tempo todo. Então você vai encontrar o mesmo pronome várias vezes, às vezes no mesmo dia, tá? Então pode marcar a parte. Então eu quero que vocês aprendam 5 pronomes, pesquisem e aprendam 5 pronomes, e pesquisem e aprendam 5 advérbios. Isso é mais importante ainda, porque os advérbios têm uma variedade enorme, e nos advérbios vocês façam as mesmas marcações que eu falei. Então vocês marquem lá o significado dele, obviamente, o tipo, né, dessa lista que vai estar lá na apostila, e as suas variações em grau, como que é. Pesquisa como que é o seu grau, se ele é curto, se ele é longo, como que é o seu grau positivo, como que é o seu grau comparativo e superlativo. Beleza, pessoal? Então é isso. Amanhã damos sequência e fechamos essa parte do curso, que é a parte sobre aprender cada tipo de palavra através de suas classes, para já partir para o próximo tema do curso, aí já encabeçando a reta final do nosso curso. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, sugestão, manda lá no grupo. Muito obrigado e até a próxima.